Bem, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, 19h40, para iniciarmos a nossa palestra pública da noite. Eu vou pedir à nossa irmã Ana Constantino para fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. É o livro Caridade, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Purificação. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos os sentimentos e soerguê-lo à prática da caridade genuína. E pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar, como filhos de Deus, o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de mais um estudo da noite de hoje. Agradecemos, Pai, pela saúde, pela família, pela moradia. E pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus. Que a paz e o amor de Jesus reine nesse planeta de prova e expiação. E pedimos humildemente, em nome de Jesus, a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja, na graça de Deus. Agradecemos a nossa companheira Ana pela sua prece, pela sua leitura. Estamos aqui. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que tem por título Amai os vossos inimigos. E hoje o nosso estudo vai do item 14 até o item 16 e vai ser feito pela nossa irmã Denise. Então, a Denise está com a palavra, ela tem aí até 8h30 para fazer o nosso estudo. Obrigada, Rose. Boa noite, queridas. Estou eu aqui de novo. Então, vamos lá. No capítulo 12, o título, que tem por título Amai os vossos inimigos, está em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Amor aos inimigos. Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Pois eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para serdes... Orai pelo que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. E chover sobre os justos e injustos. Pois se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não o fazem também os cobradores de impostos? E se saudais apenas vosso irmão, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para alcançarmos a perfeição relativa, mas tomando como modelo e guia nosso Mestre Jesus, necessitamos amar os nossos inimigos. E a gente tem ouvido sobre o duelo nessas semanas, sobre esse capítulo, amai os vossos inimigos. E a gente continua falando em duelo,
Porque, como já foi dito antes, não é o duelo de espada, o duelo de armas, né? De revólveres, como se fazia antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem uma visão muito maior, muito mais aberta desses duelos, porque nós estamos em tempos diferenciados, né? E no item 14, Francisco Xavier nos traz, em Bordeaux, 1861, e nos traz essa mensagem falando desse duelo e dessa mágoa que fica na pessoa ao encontrar um adversário que é de duelo de palavras, né, de ofensas, né, um ofensor. Que juízo farão de mim, costumais dizer, que se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Bom, o que ele está dizendo? Se recusar-se a um duelo, muito dizia que era loucura. Como é que ele vai deixar a sua honra ser manchada assim, né? Mas ele diz que os verdadeiros sabem, a verdadeira sabedoria está em ser aquele que se acha esclarecido e está exatamente em não ceder, né, à tentação de responder a uma ofensa. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Ele já está dizendo aqui que é uma palavra ou é impensada ou é inofensiva. E vindo de vossos irmãos. Então, ele não está falando de um inimigo. Ele está falando de uma pessoa que ofende a outra, mas é seu irmão. Te ofende, mas é seu irmão. E muitas vezes é impensado, né? Saiu no calor da emoção. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Antes de responder, antes de deixar que o sentimento aflore ao lábio, antes de deixar que o pensamento se deixe levar por essa ira, você vai proceder como cristão? Pensa. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Né? Se matar aquele membro da sociedade, que conta que você vai dar para a sociedade? Por causa de uma palavra insensata? Né? Por conta de uma palavra que saiu no ímpeto? Pensastes no remorso que vos assaltará por haver roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Então, você pensou nisso? Tem que pensar, né? Antes de tomar qualquer resolução, a gente não pode ir
se deixando dominar por sentimentos negativos, né? Vamos parar e vamos pensar. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Se ele te ofendeu, ele te deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo as suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Então, não tem que dar oportunidade a ele para ele se reparar? Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. Aquele ofendido está com o coração magoado. Ele sofre. Mas além de ser estúpido, olha só aí a palavra que ele usa, é estúpido arriscar a vida lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias. Então, preste atenção. Arriscar a vida, se lançando contra uma pessoa que é capaz de praticar infâmia, porque não tem, é um ignorante, né? Não tem o conhecimento da lei do amor. Dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Você matar ele, vai deixar de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Então, orgulho ferido sobre a palavra, sobre as vestes de ofensa, de ofendido. Você reagindo dessa forma, você vai aumentar ainda mais, porque você estará satisfazendo apenas a sua sede de vingança. Então, o ser que é bélico não vai responder de forma... Não, um ser que aparentemente não vai responder de forma bélica se realmente ele não tem essa raiva, esse ódio, esse sentimento de vingança dentro do seu coração. Se ele não for bélico, ele não vai ter essa vontade, essa satisfação, essa sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Então, ele está falando daquele duelo de armas mesmo, né? Mas a gente pode trazer isso para um duelo de palavras. Agressões verbais, discussões na internet, em redes sociais. Tem muitos que matam pelo pensamento o seu irmão, e não pensa nele como irmão, pensa como inimigo. Aí, na verdade, o inimigo está onde? Está no outro ou está em nós? Na verdade, o inimigo está em nós. Porque nós mesmos, muitas das vezes, somos inimigos de nós mesmos. Somos nossos próprios inimigos. Quando a caridade, aí ele fala assim, quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, quando a caridade
regular a conduta. Ele não falou, ele falou em caridade. Ele nem falou assim em todas as coisas boas que a gente tem que ter, né? Em ser bom, em ser... Ele não falou em todas elas. Ele falou na caridade. Porque, pelo Espiritismo e por todas as comunicações que a gente tem tido, por todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos traz há muito tempo, sabemos que fora da caridade não há salvação, né? Então, porque quando a caridade regular todos os nossos atos, quando a gente fizer tudo ao outro o que gostaria que fizesse a si próprio, quando a caridade for nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas ações, quando você deixa de fazer algo que fere o outro, da mesma forma, quando você faz algo que auxilia o outro, né? Então, vamos ler as duas questõezinhas pertinentes no Livro dos Espíritos, questão 886 e 887. No capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Né? Essa lei que a gente tem que ser, não é justiça, vírgula, ponto. Amor, ponto. Lei de caridade, ponto, não. Lei de justiça, amor e caridade, as três vêm juntas. Caridade e amor ao próximo, é o título. E na questão 886, Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A gente não pode cansar de ler essas questões, né? Até porque esse espírito que trouxe a comunicação, Francisco Xavier, lá em 1861, e que Kardec coloca no Evangelho. Então, tem uma significação muito grande para os espíritos superiores, né, que o orientaram a fazer isso. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a essa máxima. Não façais aos outros o que quiserdes que vos faça. Então, verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos, das guerras, que são duelos de povo a povo. Qual é o verdadeiro sentido, tal como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos. Isso tem que ficar na nossa memória. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E a gente está falando em quê? Em amar os inimigos, em perdoar as ofensas. E na nota, Kardec coloca: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe algum bem? Não. Todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Quer dar auxílio material? Dê. Acha importante? Faça-o. Mas não fique restrito a isso. Caridade abrange todas as relações com os nossos semelhantes. É no dia a dia, é entre todos. Em qualquer situação.
sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências, né, se voltam para ela. Aí, se for pobre, é como se não nos devêssemos nos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, procura levar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. E na 887, continuando, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Questiona Kardec. Sem dúvida, respondem os superiores. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Isso é bem claro. Ele diz bem claro. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamos-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Então, se você o acha inferior a si próprio, se você quer vingança, você está no mesmo patamar, né? E no item 15 do Evangelho, o homem do mundo, o homem venturoso, por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável impelido pela cupidez. Então, você não fica no mesmo patamar que ele, não. Você fica abaixo, porque você tem o conhecimento, como a gente estudou no estudo da Gênese, né? Se você tem o conhecimento, você é muito mais responsável. A gente não fala culpado, você é muito mais responsável do que aquele que é ignorante do assunto. Algumas vezes, pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Então, esse ignorante muitas vezes faz isso por ignorância. Ignorância do bem, do amor, da caridade, né? Então, quando o Francisco Xavier falou lá em cima, então, quando a caridade regular em todos os atos, como diz o livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos disseram, a todos, e em todos os lugares que estivermos. Vai regular tudo, vai ser natural. Então, enquanto não é natural, a gente tem que fazer um esforço mesmo. Mas aí se reconhece o espírita pelo esforço que faz, né? Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão.
pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Então, o que a gente tem que fazer? Aí é uma lição de vida, né? Quando algo te deixa abalado com um sentimento, em que o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de retaliação, quer te dominar. Você tem que parar e refletir. Não, eu, até agora, tenho tido mais instrução, mais estudo, mais esclarecimento. Então, eu não posso ficar no mesmo patamar. Eu tenho que compreender a dificuldade que ele tem. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo para, com mais segurança, matar seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo. As pessoas acham que ele é corajoso, né? Porque ele está colocando a vida dele em risco. Mas haverá coragem na parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. E esse que fala é Agostinho, em Bordeaux, em 1861. Podemos transpor todo esse diálogo de Francisco de Assis e Francisco Xavier, perdão. Francisco Xavier e Agostinho para os tempos de hoje? Será que está tão distante assim? O espírito que deu a comunicação anterior, no item 15, 14, era Francisco Xavier. E do item 15, Agostinho. E hoje não se mata por defesa da honra a mulher? Quantos feminicídios a gente está sabendo? Principalmente nessa época em que estamos todos juntos. Somos prisioneiros de nós mesmos, né? Não somos inimigos de nós mesmos, somos, muitas das vezes. A criança. E não se mata a vontade, o sonho, a vida moral do outro. Somos bélicos ainda. Só quando a caridade fizer de todos os nossos atos diários o nosso rumo. Agora, nós, ou aqueles que não estão nesse patamar, que já alcançaram o esclarecimento, já conseguem refletir antes o recebimento de uma ofensa, né? Que não retalia mais, que não se vinga mais. Como é que está localizado nesse tempo? Está fazendo o quê agora? Observando, não é? Assistindo, sofrendo em assistir, em ver isso tudo acontecer. Mas se você está sofrendo em assistir, você não mata mais, você não se vinga mais, mas você está sofrendo vendo isso, você vai dizer que você não tem nada a ver com isso? Quer dizer, então, que Deus errou, colocou você numa situação em que você está ali por acaso. E esse que assiste, esse que já pensa diferente hoje, esse que hoje já não mata,
qualquer forma, né, de matar. Não só a morte física, mas a morte do sonho, a morte do desenvolvimento, da melhoria do outro. Se você hoje está para assistir, sofrer, é que você ainda tem um cadinho. E como é que a gente sofre esse cadinho de que a gente já foi lá atrás? Reclamando? Julgando? Culpando? Não, né? A gente sofre sem reclamar. A gente sofre orando por aquele, não só pela vítima, mas pelo algoz, por nosso inimigo íntimo, porque nós temos que orar por nós mesmos, não temos? Oramos pelo outro e oramos por nós. Oramos pela vítima e oramos pelo algoz. E pedimos ao nosso Pai forças, porque sabemos que isso tudo vai passar. É só uma fase que estamos neste planeta. Porque não é por acaso que a gente está aqui assistindo isso tudo, passando por isso tudo, né? Então, no item 16, que é uma nota sobre os duelos vão se tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos, alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Apesar de ainda existirem, não é em tão grande número como era antigamente. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Se armava, colocava a espada, colocava a arma no coldre e saía, não era assim? A gente, pelo que a gente vê, pelos relatos todos, como era a vida naquela antes dessa atual. E muitas coisas também nós temos registros em nossas memórias, né? Nós somos tanto inimigo de nós mesmos que uns, hoje, querem voltar com as armas. Para todo mundo se armar para se prevenir desse encontro antes de sair, dentro de casa. Então, a gente está querendo dizer que a gente está regredindo. Não, pessoas ficaram estagnadas, porque ainda se comprazem e a gente tem que fazer o que por eles? Orar muito. Não é pouco, não é muito. Acho que a gente tem que colocar até os nomezinhos dele lá no nosso caderninho. Sabe? Para efetivar a prece. Efetivar o pedido de prece. Necessitamos, no momento, pedir a Deus muita força, muita paciência, muita coragem, mas é coragem de continuar no caminho, continuar seguindo o Mestre Jesus. Não esmorecer em nossas decisões, em nossas resoluções, que agora estão acertadas. Que agora compreendemos serem as melhores. Que apesar de que todos esses escândalos, né, que vivenciamos hoje, todos esses duelos que observamos hoje, não devemos criticar. Devemos compreender que já estivemos nesse patamar. E por que estamos assistindo? Porque vamos deixar marcado em nós
essa resolução de seguir o Cristo, de caminhar no bem, e não mais voltar àqueles tempos. Não mais deixar com que esses pensamentos perpassem nossos cérebros. Que não mais esses sentimentos borbulhem dentro de nossos corações. Que com certeza, na próxima, ainda viremos para esse planeta, ainda teremos muito trabalho a fazer, e ainda teremos muito trabalho íntimo, nossa reforma íntima. Mas disso temos certeza, de que não mais voltaremos a essas práticas. Né? Porque, conforme ele dizia, a época já estava deixando de acontecer, que a abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até em que uma simples espada-cinta constituía mais um adorno que um acessório do brasão, do que uma arma de agressão. É um enfeite. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba. E a turba se afastava para deixar livre o campo aos combatentes. Ao passo que estes, hoje, se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. Então, conforme ele fala aqui, onde se conclui, que daqui a alguns tempos à frente, num futuro próximo, estou falando que a gente classifica como longe, como distante, porque nossa noção de tempo é diferente. Mas vamos pensar conforme os espíritos superiores pensam. Conforme aqueles que já tiveram existências e mais existências neste e outros planetas, né? Que agora são planetas de luz, são planetas não regenerados, como a gente está pretendendo logo chegar lá, mas planetas perfeitos, né? O tempo é assim, ó, num zás. E o que nos auxilia a passar mais rápido esse tempo que ainda temos que passar, porque temos que passar, é orar, é crer que isso tudo vai passar, que faz parte da nossa modificação. E que estamos aqui porque nós também somos o futuro. Estamos aprendendo hoje o que seremos lá adiante. E esse costume, daqui a um tempo, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, que coisa, que barbárie aquela, de ficar mandando recadinho no WhatsApp, falando desaforo para o outro, respondendo lá no Facebook, bloqueando a pessoa. Para falar assim, que pobreza que era naquela época, nossa, quanta agressividade. Porque nós já estaremos, ó, lá à frente. E isso é que nos consola, isso que nos anima. Que a gente sabe que isso vai acontecer. Com certeza, porque o nosso Pai é Pai de amor. Né? E ele nos dá todas as oportunidades que temos de aprender. Olha só que beleza, hoje nós estamos sofrendo, mas estamos assistindo, não estamos mais praticando. Na próxima, com certeza, estaremos bem melhores. E estaremos juntos, ainda num trabalho mais amplo.
e podemos olhar para dentro de nós mesmos e perceber de que o quanto nós melhoramos, né? O quanto progredimos. E o quanto nosso Mestre Jesus é um irmão amoroso. E o quanto nosso Pai Celestial nos ama assim, infinitamente, que nos dá todas essas oportunidades de melhorarmos. Então, temos que estar mesmo gratos a Ele por todas essas experiências e que possamos, até chegarmos lá, fazer o uso de todas as oportunidades, o melhor uso das oportunidades. E ele conclui aqui no último parágrafo. Estamos encerrando, então, o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, hoje, terminando o último parágrafo desse capítulo. O Espiritismo apagará estes últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Então, somente com a caridade e a fraternidade a gente vai jogar para bem longe esses tempos de barbárie, de duelo, de ódio, de rancor. Né? E para ilustrar, eu não posso deixar, né? Posso deixar? Não posso deixar. Sobre o perdão aos inimigos, um pedacinho do Paulo Estevam. Deixa eu me localizar para o capítulo que eu não anotei. Capítulo 8, da morte de Estevão. Não só Estevão, que era aquela época, mas muitos outros nós sabemos. Então, podemos ter certeza de que estamos melhorando. Tempos em tempos estamos melhorando e esses tempos de barbárie estão realmente ficando para trás. Martin Luther King, aquele que ficou preso, esqueci agora, que é presidente lá na África, foi presidente da África depois, né? Que perdoou os seus... Lembrou? O Mandela. Mandela, isso, obrigada. Mandela, que perdoou o seu carcereiro, né? E aqui Estevão, após ser imolado a mando de Paulo, ou de Saulo, ele desencarna, e vou ler só um pedacinho, um parágrafozinho. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho, Estevão, saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo, amorosamente. Eis, porém, que divisou junto a ele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Ela era irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Então, ele podia ter por Saulo raiva, um ódio, a mágoa, e não. O olhar dele era todo amor, todo perdão. Né?
é uma parte lindíssima que eu adoro recordar, porque a gente terminou de ler o livro todo, né? Lemos não, nós estudamos o livro todo. E essa lição de Estevão é que fique muito forte dentro de nós, tá? E para terminar, agora eu termino mesmo. Nós temos 2 textos, mas eu vou usar do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 49, Anti-ofensas. E aí ele está relatado por Mateus no capítulo 5, versículo 20, que a gente já leu. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Então, não é só a gente se colocar no lugar daquele que precisa do pão. A gente tem que se colocar também no lugar daquele que ofende. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelo que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes, toda vez que passamos o recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes com sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Obrigado, meus queridos, pela atenção. E agora encerro o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Pai Celestial todas as oportunidades de estudo, de reflexão, as oportunidades de ação no bem, as oportunidades de estarmos juntos, todos nós, amigos visíveis e invisíveis, nesta tarefa com Jesus. Uma boa noite. Bem, meus amigos, estamos nós aqui encerrando nossa quinta-feira de estudos
realmente esses temas de hoje, né? Tanto lá na Gênese, como nos ensinos de Jesus, nesse estudo que a Denise nos trouxe. Tem muito material para a gente refletir, para a gente pensar, que a gente possa, né, aproveitar essa oportunidade. Se nós estamos sendo contemplados com a oportunidade de ouvir esses temas, não é à toa, é porque somos nós que estamos precisando ouvir, senão outras pessoas estariam aqui ouvindo, não é? Então, se nós, porque às vezes a gente diz assim, fulano devia estar aqui. Não, está aqui agora ouvindo essas considerações, quem precisa estar. Então, que nós possamos agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos dá de ouvir isso mais uma vez, porque já ouvimos outras vezes, né? Mas dessa vez deixar que isso nos toque o coração verdadeiramente e buscarmos colocar em prática esses ensinos de Jesus para que a gente possa finalmente mudar o nosso padrão vibratório. Obrigado, Senhor, que a Tua luz nos ilumine sempre, que os amigos espirituais possam continuar nos inspirando e que nós possamos nos encher sempre de coragem, determinação, para estarmos em atividade, para estarmos verdadeiramente vivos, trabalhando na seara do Senhor, e que essas considerações sobre o amor, sobre o não duelo, sobre esses enfrentamentos, realmente nos toquem para que a gente abandone essas práticas, mas acima de tudo, que a gente ame verdadeiramente a todos, como nos ensinou Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque aí está a expressão máxima da caridade. E também, como disse o Mestre Jesus, muitos pecados serão perdoados àquele que muito amar. Então vamos amar, meus irmãos, porque realmente nós temos muitos pecados para serem perdoados. Obrigado, Senhor. Derrama sobre cada um de nós a tua infinita misericórdia e ampara aqueles que sofrem, aqueles que estão retornando ao plano espiritual, aqueles que precisam, Senhor, de consolo, de esclarecimento e de amor. Que a tua luz, que a tua palavra, que as tuas energias possam nos envolver hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, uma boa noite para todos. Amanhã estaremos aqui às 17 horas para estudar o livro dos médiuns. Depois tem as parábolas de Jesus e o estudo do livro do Nosso Lar. Quer dizer, nós temos um manancial de estudos, né? De conhecimentos a absorver. E graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade que o mestre está nos proporcionando. Razões há para isso, com certeza. Um beijo para todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom descanso para todos.